Então eu diria para vocês, eu vou elencar 4 grandes pilares, digamos, fundamentos da nossa sociedade. O primeiro, sem dúvida nenhuma, que é odioso, a maioria deles, infelizmente, é triste de escrever, é a grande propriedade. É absurdo, pessoal, escutem isso que eu quero falar, ainda bem que estão gravando, é absurdo, vergonhoso, é tarefa nossa de todo dia, mais importante que ler o edital, que eu brinquei com vocês, a gente entender que um país continental como o nosso chega no século XXI e tem problema fundiário. Isso é absurdo no Brasil. É uma vergonha nacional, ok? O Japão, que é desse tamaninho, ri de nós. O Japão um dia vai acabar, o mar vai pular dentro lá, eles já estão fazendo cidade para cima, não sei o quê. Porque eles têm um lance com a terra de sobrevivência no sentido de ameaças externas naturais, não é nem mais agora políticas ou de guerra e tal. Só que eles têm ali aquela terrinha e tem que sobreviver todo mundo ali, tem que dar um jeito todo mundo morar ali, meu gente. Senão vai dar problema. O Brasil não, o Brasil é um país continental, né? Se for pensar, o Brasil sozinho marca muitos lugares do planeta. E a gente ainda tem conflitos agrários, conflitos fundiários de terra, demarcações, problemas dos índios, sendo que tem, digamos assim, tem terra para todo mundo aqui. A gente tem 200 milhões de habitantes, mas a gente tem um país que é continental, que comporta muito mais do que isso, de gente. Né? É só você pensar ao contrário, que os países mais populosos que o Brasil são menores, muitas vezes, em extensão territorial. Então o problema nosso não é muita gente na Terra, o problema é que a gente tem muita terra na mão de pouca gente. E isso é atraso, em qualquer lugar. Né? No sentido da cidadania, da democracia moderna, isso é atraso, isso é um reflexo desse Brasil antigo, desse tão problemático, está no nosso sangue ali. Ah, professor, mas não tem nada a ver com zona rural, com escravidão. Você que acha, cara pálida. Está tudo aqui no nosso sangue, passando esses 430 anos o tempo inteiro. Todos nós. Ok? Então a grande propriedade é um fundamento para entender os problemas da sociedade atual, na minha opinião, e vem lá dessa parte. O segundo, talvez o mais vergonhoso, consegue ganhar desse primeiro. Esse aqui é triste, é pior que o 7-1, é pior que qualquer coisa, é a escravidão. O Brasil foi o último, olha o título que nós temos, 7-1 é fichinha. O Brasil foi o último país do Ocidente a abolir a escravidão. A gente aboliu depois de Cuba, que tinha um problema grave com a questão da escravidão. Cuba teve que abolir lá para a gente ser o último. A gente olhou assim do lado e falou, galera, tá muito feio para nós, a galera não tá nem querendo vir mais para cá, a gente não tá conseguindo nem vender mais, a galera não entende que a gente mantém esse sistema. Vamos arranjar outras pessoas para trabalhar, porque os caras ali não dá mais para contar. Então a escravidão, pessoal, é fundamental para a gente entender os problemas atuais do Brasil. Eu já vou chegar em quais são esses problemas para nós colocarmos aí um pouquinho de perspectiva nas coisas que a gente escuta aí nas atualidades, nos jornais e tudo mais. Então, escravidão é um deles. O terceiro aqui, tem aqueles outros menores, digamos assim, mas eu colocaria aqui a questão do patriarcal, que eu chamei ali, ou seja, a questão do homem, né? O homem é aqui, né? E a mulher, não, aqui é a mulher. O homem é assim, o homem ser, né, tido, visto como superior à mulher, né? Então ele tinha mais acesso a meios de poder até hoje, né? Por que a gente pensa que o Brasil chega na atualidade? Esse é um dado. A maioria da população é feminina, é mulher. A maioria da população hoje brasileira é feita por mulheres. Só que as mulheres não estão representadas na mesma proporção nas grandes empresas, para não falar na política, que é um cenário importante da vida social das pessoas, para não falar no sentido da renda, para não falar no sentido da violência, que é o inverso, são as que mais sofrem a violência, e assim por diante. Ah, professor, estuda porque a gente levou azar? Lembra sempre, é 430 anos desse modelo. Não é fácil de ir. Não é de um dia para o outro que a gente muda, infelizmente, mas nós estamos caminhando, né, dentro das nossas possibilidades. Ali não tem o próximo, mas eu vou colocar aqui, já vou adiantar, porque confunde muito. Então não confundir com o quarto, talvez, e o final aqui, aspecto importante, que é o patrimonialismo. Já vou chegar nisso quando eu for falar de política mais. Patrimonialismo. Esse aqui deixa em stand-by aqui, que eu já vou voltar. Tá bom? Então foi um momento... foi um grande período, só que com grande continuidade das relações. Então a gente teve poucas mudanças, poucas rupturas. Eu exagero aqui bastante, estou indo até 30, geralmente a história trava isso na República, mas eu estou forçando a barra para dizer que a República também foi um acordão
mais ou menos o que aconteceu lá em Brasília agora, recentemente, com o impeachment, dos caras que estavam no poder, que queriam poder, ninguém estava muito preocupado com a sociedade. Então os caras só colocaram a república porque acabou a escravidão, o café caiu e eles tiveram que mudar o sistema, mas as coisas continuaram mais ou menos as coisas, para quem era detentor do poder e para quem era ralezona, povo, ficou na mesma. Então, eu destaco dois, porque por dever de ofício aqui, dois momentos que foram mais revolucionários nesses 430 anos, para não ficar tão assim forçoso no argumento, que foi o fim da escravidão. Esse foi uma ruptura, o poder que eu dei para ela nos 430, eu dou também para o momento que terminou isso, então foi um momento de virar a página da sociedade brasileira. E também a proclamação da República, menos aí, mas sim, politicamente tem uma série de impactos interessantes que não vem ao caso aqui. Mas lá na hora, para vocês entenderem os argumentos, para vocês terem mais conhecimento, como eu disse, para não ficar só nas informações do dia do jornal, acho interessante a gente destrinchar pelo menos esses 4 grandes pilares. A sociedade brasileira é feita dessas características. Ah, mas todas as sociedades são? Não são. Por exemplo, a questão da escravidão junto com o patriarcalismo, junto com o patrimonialismo, é uma coisa muito brasileira. E vocês já vão entender o porquê disso. Por isso que a gente tem dificuldade de se comparar em outros países, né? Muita gente quer comparar o Brasil com outros países, é diferente. As coisas são diferentes. Aqui o troço tocou diferente. Poucos países são comparáveis no sentido histórico, social, ao Brasil, que é o próprio Brasil, né? A gente tem nossas diferenças, inclusive internas, que são muito mais próximas do que estrangeiras, que o Brasil é diverso, né? Quem tem a oportunidade de viajar ao Brasil sabe que o Brasil é bastante diferente, de sul ao norte, ok?